Agora, o senhor falou que o presidente disse que sabia quem era a pessoa que estava por trás disso? Sim. Quem era a pessoa? Não me recordo o nome do parlamentar. Foi algo solto na conversa. Se a gente desse aqui alguns nomes, o senhor poderia se lembrar? Não me lembro, senhor presidente. Sim, pessoal, o Luiz Miranda diz que não lembra da tal suspeita que o presidente falou para ele. Nesse momento aqui, pessoal, é perguntado então ao deputado se o presidente tinha alguma suspeita ou sabia o que estava acontecendo naquele momento. Sendo assim, antes ele tinha afirmado que o presidente citou o nome então de um tal deputado. E Luiz Ricardo, na conversa com o presidente da República, se eu não me engano, dia 20 de março, né? Isso. Dia 20 de março. Quando o senhor relatou, quando vocês relataram ao presidente da República o que estava acontecendo no Ministério da Saúde, o senhor poderia detalhar o que o presidente da República falou? Na percepção de vocês, o presidente da República já tinha conhecimento ou tinha uma suspeita do que... É perguntado para ele objetivamente se o presidente sabia do ocorrido ou se tinha alguma suspeita. estava em curso? Na percepção de vocês, o presidente da República já tinha conhecimento ou tinha uma suspeita do que estava em curso? Não, o que eu percebi do presidente, aqui sem querer proteger, né? Ele demonstrou atenção no que estávamos falando, calado, atencioso aos papéis, aos documentos. Aí ele cita pra mim assim: vocês sabem quem é, né? Na percepção de vocês, o presidente da República já tinha conhecimento ou tinha uma suspeita do que estava em curso? Não, o que eu cita pra mim assim: vocês sabem quem é, né? O presidente da República já tinha conhecimento ou tinha uma suspeita do que estava em curso? Não, o que eu... Assim mesmo? Aí ele fala assim: isso é fulano, né? Vocês acham, né? Tipo assim, pra mim, meu irmão, vocês sabem que é fulano, né? Eu acho que eu já falei com meu irmão também, não lembro o nome. Também 513, pra quem tá fora do parlamento, esse aqui não lembra mesmo. Perfeito, o presidente da República já tinha conhecimento ou tinha uma suspeita do que estava em curso? Não, o que eu... O senhor não está se lembrando agora, nós vamos pedir para um médico receitar um negócio de memória e nós só vamos terminar a CPI quando o senhor lembrar, viu? Não, presidente. Não, eu não estou brincando, Não, é sério, Tá indo bem o que o deputado está falando. Não, Continua. vamos só terminar quando ele lembrar. Mas vamos... Sim, como vocês viram até aqui nesse momento, ele primeiro diz que o presidente citou o nome de um deputado e que não se lembra. Logo depois, Randolfo Rodrigues pergunta se o presidente sabia já o que estava acontecendo ou se tinha alguma suspeita do ocorrido. E ele diz que não. Esse cara, ele está se contradizendo a cada resposta que ele dá, ele se contradiz. E a forçação de uma narrativa vai ser criada exatamente nesse momento. Aqui no Globo, acho que é o Globo, e aí a gente vai para a segunda fase. Além de tudo, essa empresa global já vendeu para o Ministério e não entregou. No ano tal, processo tal. Ele aí cita: esse é o caso do Ricardo Barros. Eu falei: exatamente, presidente. Aí ele faz um manifesto um pouco descontente, falando que estava difícil para ele lidar com esse tipo de situação, mas que iria encaminhar para o diretor-geral da Polícia Federal. Isso aqui são declarações que, segundo o Globo, é um diálogo de Vossa Excelência com o presidente da República. Como é que eles tiveram acesso a isso? Não sei, mas está aqui... Eu nunca falei, desculpa, eu nunca falei isso pra ninguém. Bom, sei, mas está aqui... Eu nunca falei, desculpa, eu nunca falei isso pra ninguém. O Globo Economia. Globo recomenda, tá aqui, ó. Estão tentando acertar o nome. Pois é. Então... Eu não tenho essa memória tão boa assim, queria ter. Olha, neste momento o presidente atende claramente todas as demandas, relator Miranda. Aqui nesse momento, pessoal, a gente se encontra em um momento chave. Primeiro, o então deputado desmente o senador, ou melhor, a Globo, a reportagem da Globo, a matéria da Globo. O então deputado que se encontra em uma comissão da CPI, aonde é jurado falar somente a verdade,
ele primeiro até aqui nos trouxe. Que primeiro ele afirma que o presidente citou o nome de alguém. Depois é perguntado para ele se o presidente sabia o que estava acontecendo ou sabia de algum ocorrido, e ele afirma não. E depois diz, se contradiz melhor, né? O que eu reparei que o presidente, ele citou um grupo específico, primeiro ele afirma não, ele se contradiz na sua própria resposta que diz segundos antes, ou seja, a gente não sabe com quem a gente está lidando. Também contou que o presidente chamou o acompanhar. processo da Global como o caso do Ricardo Barros. E aí a gente vai para a segunda fase. Além de tudo, essa empresa Global já vendeu para o Ministério, não entregou no ano tal, processo tal. Ele aí cita, esse é o caso do Ricardo Barros. Eu falei, exatamente, presidente. Aí ele fez um manifesto um pouco descontente, falando que estava difícil para ele lidar com esse tipo de situação, mas queria encaminhar para o diretor-geral da Polícia Federal. Isso aqui é um diálogo que foi dito pelo jornal. Senhor presidente, eu vou deixar 1,06 minutos para os próximos colegas. Senhor deputado Luiz Miranda, muito brevemente, o senhor se apresentou perante essa CPI e é muito claro o seu objetivo de reconstruir uma imagem, de apresentar novamente para os brasileiros essa veia combativa, combate à corrupção, coragem para o enfrentamento do sistema. A gente está presenciando tudo isso. Mas eu sou obrigado a dizer a Vossa Excelência que esse esforço está sendo em vão. Está sendo em vão porque o senhor não está tendo a coragem de falar o nome Ricardo Barros. Claramente, está lhe faltando coragem para falar o nome do deputado federal Ricardo Barros, que é a figura que é referida em todos os corredores com envolvimento nesse caso. Então eu gostaria de dar a oportunidade, deputado, para que o senhor exercite de fato a coragem que o senhor propala na internet. Porque, efetivamente, quando o senhor tenta fazer as manobras, as ginásticas, os malabarismos, para dizer que não consegue recordar um nome, o senhor... Claro. Veja que esse é o ponto essencial para a gente entender. O deputado, se vocês voltarem no vídeo, ele dá uma risada e diz a seguinte palavra: eu não posso fazer isso. Claramente. O deputado Luiz Miranda, naquele momento, já tinha percebido que os senadores queriam que ele afirmasse que o nome, então, que ele tinha esquecido foi Rodrigo Ricardo Barros. Ou seja, eles estão empurrando de alguma forma, tentando ligar o Ricardo Barros ao presidente. E lembrando, realmente esse Ricardo Barros está possivelmente muitas transições de possíveis corrupção. Realmente envolvido, os indícios são realmente fortes. A questão é que a CPI chegou a um ponto que pode sim descobrir realmente algo de corrupção, só que eles estão tentando empurrar uma narrativa junto com realmente a possível verdade que esse Ricardo Barros está envolvido, empurrar a narrativa que o presidente citou o nome e não fez absolutamente nada, ou seja, o presidente prevaricou, que o presidente sabia quem eram os envolvidos e que o presidente não fez nada. É essa a questão colocada aqui. Obrigada, senhor presidente. Antes de eu começar na linha das minhas... Percebe-se que há uma movimentação logo seguida de depois de mais um senador citar o nome de Ricardo Barros. É a narrativa, eles tentando forçar ao depoente, no caso o Luiz Miranda, mentir, na certa mentir, dizer que o presidente citou o nome de Ricardo Barros. O presidente confirmou que eles tiveram a conversa, mas em nenhum momento disse que falou com o então deputado Luiz Miranda sobre Ricardo Barros. Agora, uma coisa que vai ser essencial é esse deputado provar que o presidente falou o nome Ricardo Barros. Porque se esses indícios se comprovarem e o Ricardo Barros for realmente
quem está por trás disso tudo, é muito estranho você pensar, se o presidente está junto com isso, como eles estão colocando, não faz sentido algum o presidente contar para um deputado com quem ele está envolvido. É a mesma coisa de a gente dizer que você está ali com uma pessoa que é seu colega, que está roubando junto com você, e você dizer que é aquela pessoa, sendo que você está junto. Então o presidente é tão honesto de chegar a um ponto de entregar com quem ele está roubando? Das minhas perguntas, questionamentos e algumas conclusões que já tenho, eu gostaria de, na linha do senador Alessandro, pedir aqui que no espírito público, que parece que tem presente na alma e no coração do deputado, dos irmãos Miranda, que complete o depoimento a favor do país. É muito importante que diga o nome. Até porque, não se preocupe, Vossa Excelência não diz que não tem como provar, mas nós temos. Nós já temos indícios, nós já temos documentos e nós temos como rastrear. Se Vossa Excelência tiver a coragem de dizer o nome, eu posso... Vejam que nesse momento ela diz... Simone Tabet. Não se preocupe com o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que nenhum deputado vai ter coragem de surgir contra Vossa Excelência, contra a opinião pública, contra a massa de brasileiros que quer saber a verdade e buscar a verdade dos fatos. Pode falar do nome do deputado, porque nós já sabemos. Sabe que se eu fizer isso... Vossa Excelência não irá para o Conselho de Ética. Eu já perdi a minha relatoria da reforma tributária, como o presidente do já pedi todos os espaços, pedi tudo, já acabaram com a minha polícia. O que mais vocês querem que eu faça? Bom, deputado, Vossa Excelência só confirma que sabe, não quer dizer, eu respeito como parlamentar, eu entendo a posição de Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência só confirma que sabe qual é o nome do deputado e nós vamos... A senhora também sabe que é o Ricardo Barros que o presidente falou. Vamos buscar a verdade a favor do país. Então o senhor confirma. O senhor confirma, então, que... Foi o Ricardo Barros que o presidente falou? Agradeço imensamente a Vossa Excelência. Que o presidente sabia através desse deputado, que provavelmente sim está mentindo, que se contradiz o tempo todo. Na verdade, ele sabe que no fundo o presidente não disse nada a ele. Na verdade, ele sabe que ele vendeu naquele momento a alma dele, fazendo o que os senadores estavam pedindo. Ele sabe que o Ricardo Barros, sim, está possivelmente envolvido em corrupção. E vendeu a alma dele àquele Senado, naquele momento, naquela CPI, dizendo sem prova nenhuma, apenas da boca dele saindo, de um cara que enganou diversas pessoas, que enganou até aquela CPI durante horas, ou ainda engana. Ninguém sabe dizer realmente qual é a verdade, porque ele manteve a mesma fala durante horas, dizendo que não se lembrava, Chegou o momento de dizer que não, que o presidente não tinha nenhuma evidência já antes ou suspeita, como já mostramos aqui. A partir de eu agora, não me sinto pressionado para falar. Eu queria ter dito desde o primeiro momento, mas é porque